Volta e dá uma desconectada, né? Dá uma desconectada. Senhor Jesus, obrigado, Deus, por nós podermos retomar as nossas aulas aqui na IVC. Eu creio, Deus, que essas aulas elas têm sido importantes para o crescimento, não apenas teológico, nem ministerial, mas principalmente cristão, de vida e relacionamento com o Senhor. E eu peço que este novo semestre, Senhor, ele seja totalmente conduzido e dirigido pelo Teu Espírito Santo. Que as verdades do Senhor sejam reveladas a nós, que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento, que o propósito do Senhor seja em tudo aquilo que fizermos e colocarmos as mãos, Pai. É a minha oração em nome do Teu Filho Jesus, e quem concorda diga amém. Obrigado, gente. Andando com os 12. Tentar procurar alguma coisa nesse sentido para mim. Tá, beleza. Eu sei que vai me atrapalhar. E aí, gente, que saudade que eu tava de vocês. Muito bom estar aqui com vocês. O Anderson já está imprimindo a nossa aula ali. E nós vamos começar esse semestre com aula de família cristã comigo e aula de caráter cristão com a pastora Nelise. Hoje ela vai dar o tostão da sua voz para nós. E eu tenho certeza que vai ser um tempo bem legal, bem gostoso, que a gente vai estar crescendo. Mas antes da gente começar, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Como é que foi o primeiro semestre? Foi legal? Como é que vocês fluíram aí? Muito bom. Ajudou, acrescentou? E a minha prova estava muito difícil, a última prova? Eu sou um paizão, né? Merecia até um presente de Dia dos Pais domingo, né? De tão bom que eu sou, né? Malvado é o Anderson, né? Ficou de... o Anderson difícil, é malvado. Difícil. Viu? Viu? Pessoal, vocês entenderam? Ficou a dica aí do presente. Eu já faço com segundas intenções, mas o Anderson ele falou que ele ia judiar mesmo, sabe? Ele mandou a prova, eu falei, Anderson, está muito difícil. Ele falou, não, pastor, deixa eu judiar deles que eles estão... Está muito fácil a tua prova, eu vou fazer ela malvada mais. Ô, gente, vamos ver o meu computador aqui. Não vai acabar a bateria não, né, Val? Pelo amor de Deus, está aqui. Vamos ver. Então hoje a gente vai começar com... Cadê? Vamos começar com família cristã, se o projetor me permitir. Ele vai permitir, tá? E o objetivo de família cristã o inimigo já começa querendo tirar a minha parte. Mas vocês vão ter a apostila? Eu não tive tempo hoje de... você quer me derrubar? É cabo, né? É o cabo, né? Eu não Mas aí tive deu, tempo de agora fazer deu. PowerPoint. Eu não gosto de dar aula sem PowerPoint, mas Agora deu. Foram 7 atendimentos, um atrás do outro, e aí eu pensei que ia ter eu tinha 1 hora livre, eu deixei 1h30 livre para preparar o PowerPoint. Aí essa hora chegou uma pessoa que precisava e acabei atendendo, e daí já... A tua já está agendada. Já pensei que não era hoje, já falei, meu Deus. Então que nós vamos falar de família cristã, esse módulo. Só que nós não vamos conseguir falar de família cristã se nós não entendermos, em primeiro lugar, os problemas que acabam sendo gerados na família. Na verdade, tudo que nós somos, tudo que nós respondemos no nosso dia a dia, ele está baseado onde? Está baseado naquilo que nós fomos construídos. Eu já devo ter falado em algum momento para vocês, os meus processos de coaching, principalmente, a gente fala muito isso, que 30% daquilo que nós somos vem diretamente da nossa família. É genético ou comportamento familiar. 20% vem dos ambientes que nós frequentamos na infância e adolescência, que são a grande maioria onde? Família também. Então, se a gente for ver, metade do que você é hoje foi gerado dentro do seu relacionamento familiar, dentro da sua casa. Se você é uma pessoa passiva, se você é uma pessoa insegura, se você é uma pessoa arrogante, se você é uma pessoa ativa demais, tudo que você tenha certeza absoluta, tem uma ligação direta com a sua família. E nós precisamos entender, além de nós termos tudo isso, que eu compartilhei com vocês e muito mais como herança da nossa família, existem algumas famílias que elas têm dificuldades, situações relacionais e comportamentais que são mais
acentuadas negativamente. Quando eu falo isso, vocês entendem, né? Os problemas são mais destrutivos, são mais frequentes e eles são mais destrutivos. Eu trabalho muito, e aqueles que passarem com a gente no seminário que nós vamos falar agora de oficina da alma, a gente vai trabalhar muito isso, e eu começo falando a oficina da alma, já estou preparando o material, eu começo falando a oficina da alma que tudo que você é hoje como adulto precisa ser avaliado como foi a sua infância. Nós só estamos refletindo o que nós recebemos na nossa infância. A nossa construção, ela vem da infância. Até porque a psicologia diz o quê, Cherola? Que de 0 a 7 anos, está vindo a apostila, pode distribuir para nós. De 0 a 7 anos, já falei isso também em sala de aula, o nosso caráter ele foi formado dentro da família. Ele começou a ser construído. E vem muito dessa situação genética e desse ambiente familiar do que nós recebemos. Podem receber aí, eu vou esperando vocês. Eu vou desligar esse negócio aqui, porque o ninguém já começou a usar mesmo. Então, só de raiva eu vou estar aposentado. Hoje não te quer. Ele não quer. Até porque eu não fiz PowerPoint, daí ele ficou chateado. É legal que vocês já estão. Todos receberam? Então voltamos lá. Deu certo, obrigado, Ander. Todo mundo recebeu, né? Deixa uma comigo. O meu é para não ficar sem projeção, agora eu vou com a aula aqui. O que acontece? Eu tenho tanto material para essa matéria, que antes eu dava ela em 6 semanas, eu tive que diminuir para 4. Então eu estou 3 dias resumindo, tirando aula, mas tudo que a gente olha é importante, né? Vai falar sobre relacionamento familiar é importante, vai falar sobre sexualidade é importante, vai falar sobre criação de filhos é importante, tudo é importante, então a gente não quer tirar nada. E aí amanhã eu vou concluir a apostila, semana que vem já estão, mas eu não quis deixar vocês sem aula hoje. Voltando aqui, Eliane, de 0 a 7 anos o nosso caráter ele é construído. Tudo o que você é, ou grande parte do que você é, ele foi afirmado lá na sua infância de 0 a 7 anos. Já fiz essa pergunta aqui no módulo passado, se eu não me engano, né? Quais são as principais lembranças que você tem, ou a principal lembrança da sua infância? E a gente sempre tem ou um trauma ou algo muito feliz, isso é natural, porque isso foi registrado. E essas situações, elas foram construindo quem nós somos. Dos 7 aos 14 anos, reafirma-se esse caráter. Então tudo aquilo que eu fui construído até os 7, do 7 ao 14, é uma reafirmação. Se mudar o ambiente familiar, pode ser que mude algumas situações no caráter da criança, naquilo que ela é, na sua personalidade. O problema é que a grande maioria das famílias não faz mudança nenhuma, concorda comigo? Quais são as mudanças que a gente vê? É uma família que era uma família ímpia, uma família que não conhecia Jesus, até os 7 anos construiu a criança de um jeito. Aí lá pelos 7, 8 anos, conheceu a Jesus. Aí começou a trazer uma nova impressão a essa criança. Gera às vezes um pouco de confusão mental. É aquele filho que chega assim: pai, por que não pode beber? Fala, porque a gente tá, mas você bebia. Né? Por que não faz ir na festa? Não, mas você ia. Então às vezes gera uma situação, mas o pai começa a apresentar os princípios. E ainda dá tempo de gerar uma reconstrução, porque está sendo reafirmado esse caráter. O problema é quando se passa dos 14 anos. Hoje eu atendi uma mãe desesperada com uma filha de... Deixa eu dar uma olhada, se não tem ninguém que conhece aqui, né? Que eu não falo quem é, mas às vezes é um negócio assim, né? Tem ninguém aí na frente não, né, Anderson? Não, beleza, então eu posso ir. É porque o negócio é complicado. É uma filha de 16 anos e essa filha agora está trazendo problemas. Então a filha sumiu de casa esses dias. Ela foi buscar na escola, não estava, e começaram a ficar desesperados, e na casa das amigas não estava, era meia-noite, ela mandou uma mensagem: mãe, tá tudo bem, não se preocupe, estou resolvendo um problema. Que com a menina de 16 anos, meia-noite, vai resolver o problema? Só se for a Barbie dela que perdeu o braço, bem que nessa idade já não está mais, né? E ela desesperada, e o padrasto ligando: não, você tem que voltar para casa. Ela não respondia, o padrasto falou: estou indo na polícia. Aí ela respondeu, falou: já falei que está tudo bem. Ela falou: não está tudo bem, estou indo te buscar onde você está. Aí trouxeram a menina, ela veio revoltadíssima para casa, indignada, porque a mãe não deixa ela viver. Porque ela não acredita, ela entende que o homossexualismo é natural, ela entende que ela tem que transar, que ela tem que ter a primeira experiência da vida dela. Só que ela só tem 16 anos.
Aí ela falou, pastor, eu não sei onde foi que eu errei. Eu falei, me conte como é que é o comportamento dela. Ah, pastor, ela tem tudo que ela precisa. Eu falei, aí é o grande erro, já começou errado. Segunda situação, pastor, ela não me ajuda com nada. Você tem uma ideia, pastor, ela tira a roupa dela, desculpa a nojeira, mas para vocês verem o nível. Ela tira a calcinha dela, se tiver com mod suja, ela deixa onde deixou. Fica no quarto, no banheiro. Eu falei... Eu falei, aí não é uma questão apenas de comportamento, isso é uma questão de educação, de limites, princípios. Não tem princípio nenhum. Ela falou, eu não sei como que eu vou resolver o problema. Eu falei, posso dizer uma coisa? Já não resolve esse problema. Esse problema já não resolve. O que eu faço? O que ela está reclamando? Ela está reclamando porque eu obrigo ela para vir para a igreja. Eu falei, você tem que parar de obrigar, porque ninguém vai fazer nada que não queira. Mas pastor, como é que eu vou fazer? Eu falei, você já perdeu. Não tem como. Como é que vai amarrar? Ela vem obrigada para a igreja. Mas eu vou deixar em casa? Eu falei, você não vai deixar em casa, mas vai ter que arrumar uma situação. E o namorado, ela quer transar. Eu falei, você acha que você vai dizer para ela, em nome de Jesus eu declaro que você não vai transar. Ela não vai transar? Não tem. Eu falei, agora você vai ter que fazer o papel que você não fez. Fazer com que ela entenda que o que ela está escolhendo agora vai gerar consequências. O problema é que nessa idade de 14, 15, 16, eles não estão, Evandro, muito preocupados com consequências. Não estão preocupados. Então, onde ela deveria ter resolvido? Quando tinha 7. Quando tinha 5. Porque quando você ensina o menino, lá em casa é assim, com 5 anos eles aprenderam a arrumar a cama deles, agora virou rotina. Com 4 anos eu ensinei eles que depois que termina o xixi, se seca, limpa o vaso, dá descarga e abaixa a tampa. Não deixa nada melecado para a mãe deles ou qualquer um fora ali. Porque depois com 10 não vai ensinar, com 14 muito menos. Então o problema hoje, gente, é que as famílias, elas perderam o controle sobre a relação pai-filho, filho-pai. Não tem mais controle, e aí não tem como. E é por isso que nós não vamos conseguir falar de família cristã sem primeiro falarmos desse assunto chamado famílias disfuncionais. Porque hoje o que mais encontramos são famílias disfuncionais. O que é uma família disfuncional, Emerson? É uma família que não está funcionando como deveria funcionar. É disfuncional, sem funcionamento legal. Essa é a definição de família disfuncional. E nós hoje, infelizmente, encontramos muitas famílias disfuncionais. E o problema de uma família disfuncional, o que é, Cláudia? É que os filhos dessa família disfuncional vão se relacionar com os nossos filhos. Aquele autor que eu gosto muito, o Barbudo, como é que é o nome dele? Acho que um teólogo e filósofo, Cortella, Mário Sérgio Cortella. Ele disse que um dia ele estava num restaurante e uma criança estava com a mãe no restaurante. Pelo jeito é um restaurante chique, Cortella não vai andar comendo no xing-ling, né? E disse que a criança começou a xingar a mãe, gritar com a mãe, fazer uma mãe, a menina de 6 anos, e ela falava como? Ela falava, não quero. E aquela situação, ele disse que se levantou educadamente, foi até a mesa da mãe e falou, por gentileza, cale a sua filha. Aquele jeito dele, né? Ela falou, como que é? Ele falou, por favor, faça ela se calar. Ela está nos incomodando. Ela falou, mas a filha é minha, eu faço o que eu quero. Ela falou, a filha é sua, você faz o que você quer na sua casa. Aqui não dá para ser do jeito que você quer. E ela começou a ter uma discussão com aquela mãe. Ela falou, o problema, sabe o que é? É que a sua filha vai crescer. E quando ela crescer, vai se relacionar com os meus filhos e com os meus netos. E o perigo é que talvez a sua filha case com um neto meu. E eu não quero a sua filha como nora. Ele foi meio duro na situação. Mas essa é uma realidade, gente. As famílias, elas são disfuncionais, a gente olha e fala, não se preocupe, deixa para lá. Mas se nós não começarmos a nos preocupar com essas famílias disfuncionais, eles vão se relacionar com os nossos filhos. Por que tem jovem de 17, 18 anos matando gente honesta? Porque ele veio de uma família disfuncional. E você vai ver depois na aula que a família disfuncional, ela não tem uma cultura, ela não tem uma classe social, ela não tem uma condição financeira. Porque por algum tempo foi desvalorizado a questão da família disfuncional. Por quê? Porque acreditava-se que a família disfuncional era apenas aquela família que cresceu na favela, que o pai era alcoólatra, ou que era filho de drogado. Então deixa o pobre se arrebentar, deixa ele se virar na favela. A favela é lugar de brigar. Gente, não é mais assim. Nós estamos vendo professor universitário jogando advogado do 4º andar. E eu pergunto para vocês, estava na favela? Era sem cultura? Tinha problema financeiro? Família disfuncional não tem cor, não tem classe social, não tem condição financeira. Qualquer família pode gerar problemas nessa situação de disfunção.
Algum tempo atrás, uma pessoa da minha célula, e ela vai na célula, mas não vem na igreja, porque aquele povo só o sangue de Jesus tem poder mesmo. Às vezes eu fico indignado, vou acabar com esse negócio, porque eu virei guru dessas mulheres, eu não quero ser guru de ninguém, porque elas não vêm na igreja, só vem 2 delas na igreja, as 8 não vêm, as outras 8 não vêm. E aí uma delas me ligou e falou, pastor, vem fazer uma visita aqui. Eu fui lá, falou, ora pelo meu filho, porque a gente não consegue conversar com ele. Eu falei, mas o que está acontecendo? Ele está com uma depressão profunda, e ele tem pensamentos suicidas. E aí eu fui conversar com o rapaz e ele, no início ele foi meio ríspido comigo, não deu muita atenção, depois ele foi abrindo, eu falei, o que aconteceu? Ele falou, o que aconteceu? Que eu sempre tive o que eu quis. Com 18 anos eu ganhei um Audi, com 18. Ele falou, com 16 eu tinha qualquer coisa que eu quisesse na minha mão, mas eu não tinha uma coisa que eu queria, que era meus pais, porque os pais eles tinham que trabalhar para poder dar o Audi com 18. Ele falou, e eles perderam tudo o que eles podiam. E aí com 16 para 17 anos eu tinha tudo, mas eu não tinha prazer, eu não tinha felicidade, então eu conheci a maconha. E depois da maconha eu conheci a cocaína. E aí eu não preciso nem terminar o que aconteceu com ele. Ele está com 21 anos, ele não conversa com o pai, não conversa com a mãe, ele fica só no quarto assistindo filme de terror. Depressão profunda. Um rapaz bonito de aparência, ela mostrou a foto quando ele tinha 16, 17, agora com 21 ele ainda é bonito, mas ele está grande, gordo, gigante. Por quê? Porque ele só dorme, assiste filme de terror e come. E eu pergunto para vocês, aliás, vocês podem perguntar, quanto a família ganha? Eu acho que uns 50, 70 mil reais por mês. Tem tudo. O apartamento deles, a vista do apartamento era para o campo de golfe do Campo Graciosa. Sem brincadeira nenhuma, a sacada do apartamento vinha daqui até a escada, daqui até a porta de aço. A sacada, eu morava naquela sacada sem problema. A sacada é um salão de festa. A sacada, eu estou falando para vocês, um negócio assim impressionante. Tem tudo o que eles querem, mas não tem paz com o filho. Faltou amor. Então, famílias disfuncionais, elas estão mais presentes do que nós imaginamos. E o problema é que essas famílias sem função, elas acabam destruindo, como eu falei, não apenas a pessoa, não apenas aqueles que se relacionam com ele, mas elas acabam atingindo toda uma sociedade. Por algum tempo, os profissionais, como eu coloquei aqui na apostila, os terapeutas, os psicólogos, os assistentes sociais, eles não davam muita atenção. Família disfuncional, por exemplo, não era nenhuma aula a ser aplicada num curso de psicologia. Agora, o currículo de curso de psicologia dos últimos 3 anos, e muitas das pesquisas que eu trouxe para essa aula, eu tirei de um currículo de um curso de psicologia, hoje é fundamental falar sobre esse assunto. Porque de cada 10 indivíduos, pelo menos 7 têm problema com família. E desses 10 indivíduos, pelo menos 5 foram famílias disfuncionais. E nós na igreja vamos encontrá-los. Ontem eu aconselhava uma pessoa, eu falei para ela, e ela falando das dificuldades e tal, toda aquela situação, eu falei, me conte uma coisa. Lembre de 10 crentes aí, pensa em 10 crentes. Ela pensou. Falei, lembra de nome todos eles? Lembro. Falei, agora diga para mim, desses 10, quantos deles você acredita que já podem ter passado por rejeição na sua vida? Aí ela pensou, pelo que eu conheço a história, os 10. Falei, ok. Desses 10, quantos deles você acredita que tem problemas emocionais? Ela falou, 11? Eu estou falando de crente, não estou falando de ímpio. Não estou falando de gente doente, não estou falando de gente maluca, de gente... Não, eu estou falando de gente crente. A igreja, ela é um lugar para pessoas com problemas emocionais. E quando nós avaliamos problemas emocionais, nós vamos descobrir o quê? Que muitos dos problemas emocionais foram gerados na família. Quando nós pegamos o exemplo de Mical, quantos conhecem a história de Mical? Mical, esposa de Saul, filha de Saul, esposa de Davi. Então a história de Mical é uma história muito interessante. Por quê? Davi, ele desafiou o gigante Golias quando menino. Mas a Bíblia diz, se eu não me engano está em 1 Samuel, capítulo 10 em diante. Ele desafiou o gigante, mas ele perguntou, quem vencer Golias, o que vai ganhar? Ele estava preocupado com o resultado, ele queria recompensa. Essa é natural, todas as pessoas hoje, elas estão envolvidas em tudo que elas se envolvem em busca de recompensa. Você entrou na Eloha por quê? Por causa de recompensa. A gente veio para a igreja por quê? Porque a gente quer uma recompensa, no mínimo ir para o céu. Já é a melhor recompensa de todas, amém? Fora as outras, é recompensa. Ele queria uma recompensa, ele falou, o que vai ganhar? Ele falou, a família nunca mais vai pagar impostos, ele vai casar com a filha do rei, e a terceira situação não vou lembrar. Se alguém lembrar, me ajuda aí que eu esqueci. Não paga impostos?
não paga impostos, casa com a filha e vai ganhar, eu acho que ia ficar muito rico, né? Ele falou, gostei. Então, a filha do rei é prometida para ele. Quem era essa filha? Mical. Mical dá para ver que ela era de uma personalidade muito firme, para a gente não dizer ríspida. Ela era muito firme. Provavelmente, quando o pai falou para ela que ela seria um prêmio de guerra, um prêmio de uma vitória, de uma batalha, aquela menina ela ficou indignada, mas ela se casou com Davi. A Bíblia diz que ela amou Davi. No entanto, que um dia o pai dela queria matar Davi e ela avisou para Davi, foge que meu pai vai te matar. Ela estava preocupada com Davi. Mas o pai não estava preocupado com ela. O que o pai fez? Quis matar o marido fugiu. Ele tirou ela de Davi e deu em casamento para outro homem para poder humilhar Davi, dizendo, aqui você não tem nada, nem mulher você tem. Então o pai que deu ela como filha, como casamento, como prêmio de casamento que ela não queria, depois tira ela daquele casamento que ela começou a se apaixonar pelo homem, que agora era um general de guerra. Aí eu concordo, pergunto para vocês, quem começou a ferir as emoções dela era uma pessoa estranha ou uma pessoa da família? Da família. Era o próprio pai. Primeiro ele dá, depois ele tira. E Davi ficou fugindo e ela foi para casa, né? Foi morar com outro homem, se acostumou com esse homem e provavelmente ela se apaixonou por esse homem. Então Saul morre e Davi assume o reino. Quando Davi assumiu o reino, qual foi a primeira coisa que ele pediu para os conselheiros lá, que ele ainda estava assumindo todo o reino de Israel? Ele falou, só vamos negociar para que eu possa reinar sobre vocês, se vocês me trouxerem Mical de volta. Mas onde estava Mical? Morando com outro homem, apaixonada por esse homem. Ele falou, não me importa, eu quero Mical de volta. Por quê? Porque Mical validava o reino dele. Eu pergunto para vocês, agora Davi estava preocupado com as emoções dela? Estava preocupado com o reino. O pai dela se preocupou com as emoções dela? Não. A Bíblia diz que então, hoje esqueci o nome do general de Saul, Abner. Ele vai até a casa de Mical, pega Mical e traz Mical. O marido dela vem chorando atrás da comitiva que estava levando Mical. Por quê? Porque ele também a amava, mas eles mandaram ele se calar. Eu acho muito interessante que aquelas séries da Record, às vezes eles dão uma viajada na maionese. Mas essa passagem eles apresentaram ela exatamente como ela aconteceu. Ele vem chorando, mas Davi fala, não, eu quero a mulher de volta. Eles trazem Mical para Davi. Porém, Davi recebeu ela como esposa? Não. Davi nunca coabitou com aquela mulher. Davi nunca deu afeto para aquela mulher. Por quê? Porque ela para ele era apenas um prêmio. Arrebenta com as emoções da mulher de novo. E ela fica jogada lá na casa das mulheres do rei, das concubinas, sem se preocuparem com as emoções dela. Davi, o homem segundo o coração de Deus, acaba fazendo isso. Então a Bíblia diz que Davi vai buscar a Arca da Aliança. Primeiro ele tenta, morre usar, ele desiste. Depois ele descobre que estava trazendo a arca errado, vai buscar novamente de uma forma correta e traz a Arca da Aliança. Mas ele vem dançando à frente da arca. A cada 6 passos ele sacrificava um animal e ele vem adorando ao Senhor, tira suas vestes e dança apenas naquela época com as suas roupas íntimas, que não tem nada a ver com a cueca, samba, canção, né? Mas era uma roupa tipo um camisolão, né? E ele dança, e quando ele está entrando na cidade, a Bíblia diz que Mical estava na janela, lá na torre que ela foi abandonada por Davi, e ela despreza Davi ao seu coração. Davi chega, faz a festa com o povo, despede todo mundo, dando um bolo, dando para eles um pedaço de carne, dando um pouco de vinho, e eles voltam para casa, e ele vem para a sua casa abençoar a sua família. Passa pela casa onde estão as suas mulheres e concubinas, e lá está a mulher que ele tomou de outra, que não era dele mais, mas ele quis, que nunca mais deu atenção para ele. Quando aquela mulher vê ele entrando, ela olha para ele e diz assim, que coisa bonita, hein, Davi? Você, um rei, dançando como um homem vadio no meio daquele povo. Quando a gente vê a expressão do texto, a gente diz assim, meu Deus, que mulher dura. Essa mulher é mal amada. Mas é verdade, ela é uma mulher mal amada mesmo. Se for ver, ela é uma mal amada. De tudo que ela passou, ela tinha apenas a vontade do quê? De chamar a atenção de Davi. Só que ela chamou a atenção agressivamente, porque mulher ela tem essa situação. Quando a mulher ela quer chamar a atenção do seu marido, ela quer atrair, ela sempre vai atrair a atenção com o quê? Com cobrança. Davi ele fica indignado, e qual que é a resposta? Ele diz, ok, eu dancei e vou continuar dançando, porque não foi o teu pai que Deus escolheu, fui eu. Teu pai pulou, vazou, já era, eu agora sou o rei. E a Bíblia diz que a partir daquele dia, aliás, em que Mical nunca foi mãe,
Aquela mulher, ela secou, inclusive no seu ventre. Aí eu pergunto para vocês, foi Deus que secou o ventre dela? Não. Foram as feridas da alma dela que fizeram dela uma mulher infrutífera. Ela é o exemplo bíblico de um fruto de uma família disfuncional. A família disfuncional gera esse tipo de indivíduo, pessoas amarguradas, frustradas, doentes, secas, que não geram frutos. E às vezes a gente olha uma pessoa como essa e quando nós não temos empatia, não nos colocamos no lugar dela, nós simplesmente julgamos. Ih, aquela mulher, pelo amor de Deus, esse cara... E a gente dá alguns rótulos, sem avaliar o que eles estão passando por aqui. Hoje eu conversava com uma pessoa nos meus aconselhamentos, e ela é uma pessoa que está com depressão. E ela falou que o nível de depressão dela está tão profundo que ela arrancou os cílios dela. De tão nervosa. Ela fica se cutucando com a unha que ela chega a se cortar. Um nível de depressão muito profundo. E ela falou que algumas pessoas da família começaram a julgá-la, dizer, você está maluca, você está doente. Só que as pessoas não entendem o porquê que ela chegou nesse nível. Ela trabalhava numa loja dessa de departamento que foi assaltada 8 vezes. Com arma na cabeça, inclusive uma vez o ladrão engatilhou a arma e colocou na cabeça dela. Ela entrou numa síndrome do pânico, não é simplesmente porque ela é uma pessoa mimada, é porque o trauma gerou isso nela. Aí quando eu comecei a conversar com ela, na verdade a depressão ali só potencializou. Quando eu comecei a conversar com ela, já vem de 9 anos atrás. Só que às vezes a gente não conhece a história das pessoas. E aí nós rotulamos. E elas são rejeitadas no trabalho, elas são rejeitadas muitas vezes pela própria família, elas são rejeitadas no bairro. Quando chega na igreja, o que acontece? Às vezes elas também são rejeitadas. Elas são rejeitadas porque nós não paramos para conversar e ouvir 5 minutos da história. Esse dia eu conversava com o líder da igreja e o líder falou, pastor, eu já desisti. Uma mulher, falou assim, uma mulher líder falou, eu já desisti de fulano de tal. Eu falei, você conhece a história dela? Ela falou, pastor, a gente vê aí na igreja. Não, você conhece a história? Está debaixo da sua cobertura como líder. Você já parou para conversar com ela e conhecer a história? Eu conheço a história dela. E quando ela dá esses petit que ela dá às vezes, eu sei por que ela está nesse nível. Eu sei por que ela está tendo essas respostas. Essa mulher apanhou muito na vida. O que ela viveu, você não viveu 20%. Aí ela começou a chorar. Eu falei, sabe o que falta para nós líderes muitas vezes? Empatia. A pessoa está sendo rude, ela está sendo dura, ela está sendo agressiva, ela está chorando. Eu preciso parar e perguntar, o que aconteceu com você? Nós vamos ter um módulo de aconselhamento, espero que a gente consiga, eu tenho tanta coisa para passar para vocês que um ano às vezes não dá tempo, mas nós vamos ter um curso também de aconselhamento. E um dos pontos que nós precisamos entender é conhecer a história das pessoas antes de gerar qualquer tipo de direção, de resposta, ou às vezes até de rejeição. Falta isso. As pessoas não sabem. As pessoas conheciam a Neia e diziam assim, desculpa, posso falar, Neia? É uma lésbica. Mas ele não sabia que a Neia só viveu no lesbianismo porque foi abusada quando tinha 5 anos de idade. A fulana, era uma prostituta, mas não entendeu que foi para a prostituição porque não tinha comida dentro de casa. Acontece isso, verdade ou não é? Sim. Esse daí é um gay. Mas não sabe que ele foi gay, como foi um rapaz que foi abusado pelos 3 irmãos, dos 7 aos 12 anos de idade, por isso foi para o homossexualismo. Então a gente vai muitas vezes só pelo que as pessoas têm como rótulo e não avaliamos os processos. Então essa matéria que nós vamos trabalhar de família cristã, principalmente a aula de hoje de família disfuncional, ela tem um papel de, em primeiro lugar, fazer com que a gente compreenda as pessoas e em segundo lugar, que talvez a gente compreenda a gente. Porque talvez tem gente que está aqui nessa turma que não sabe por que é do jeito que é. Por que dá respostas como dá? E aí quando você começar a olhar, você vai dizer, meu Deus, eu sou fruto de uma família disfuncional. Eu vivi isso, por isso que eu sou assim. A gente tem que entender isso, porque nós só vamos conseguir compreender o porquê, o que nós somos e como nós somos, quando nós entendermos o que construiu isso em nossas vidas. E esse módulo a gente vai falar muito sobre isso. Nós vamos falar de comportamento, mas eu não posso falar de comportamento sem antes entender o que gerou comportamento. Já devo ter falado aqui para vocês no culto, nós temos 2 situações que nos constroem emocionalmente, que é o nosso temperamento e que é a nossa personalidade. O nosso temperamento vem da onde? O nosso temperamento é genético, nós nascemos com esse temperamento.
Quem tem aqui filho que quando era bebezinho já era enfesado? Ruinzinho, tem? Tem uns assim? Já era ruinzinho? É ou não é? A Andressa quase levantou as duas mãos, brincadeira. Ruinzinho. Conheço também. Levanta, se faltar a mão eu ajudo, né? Bebezinho já é enfesado. Ou quem aqui já teve filho que já nasceu rindo para todo mundo? Parava no culto, ninguém assistia culto perto, né? Não é? Parece Analice assim, não é? Fica rindo para todo mundo. Isso é temperamento. Alguém ensinou ele com 3, 4 meses ser enfesado? Minha mãe conta que meu irmão com 6 meses, meu pai, cada um, muito pobre, então não tinha muito cobertor, tinha que dormir cada um com um. E aí meu irmão dormia com meu pai. E com 6 meses ele colocava a mão assim e ficava com o cotovelo aqui. Meu pai tirava a mão e colocava de novo. Ele olhava meu pai cara feia, tipo, falando, ei, deixa eu dormir do jeito que eu quero. Quem ensinou isso para ele? Não é comportamento, porque eles não têm ainda condições, é temperamento. Só que nós também temos a personalidade. A personalidade é esse caráter que vai sendo construído ano após ano. Temperamento não muda. Agora, a personalidade, ela muda porque ela foi construída. Mas se nós não entendermos o que não construímos, não vamos sair disso. Então precisamos avaliar isso. Vamos aqui só na segundo ponto ali, como reconhecer uma família disfuncional. Aí isso eu já falei, né? Família disfuncional não tem nenhum limite social, nem financeiro, nem intelectual. No entanto, até décadas recentes, o conceito de uma família disfuncional não era levado a sério pelos profissionais, terapeutas, assistentes sociais, professores, conselheiros e até o clero, né? A igreja em todos os níveis. Especialmente nas classes média e alta. Rejeitava-se a visão que uma família disfuncional poderia ter dinheiro. Porque se tendo dinheiro poderia comprar tudo, mas o negócio não é assim. Agora, quais são as principais características de uma família disfuncional? Vira lá comigo. O que é interessante nós avaliarmos aqui as principais características é para nós entendermos se nós viemos de uma família assim ou não. Tá, gente? Então a primeira característica, que não significa que ela é a principal, mas a primeira simplesmente para a gente poder elencar, é que ela tem pouca ou nenhuma demonstração de afeto ou carinho. Uma pessoa que vem de uma família com pouco afeto e carinho, ela vai ser criada de uma forma, ou ela vai crescer e se desenvolver de uma forma rebelde, insegura, agressiva. Por quê? Porque ela não aprendeu a ter afeto. Até no curso de casais, quem já fez o DMC comigo, né, acho que já devem ter ouvido falar. Às vezes a mulher reclama porque o marido não dá buquê de flores. Meu marido nunca me deu buquê de flores. Mas ele não viu o pai dele dar buquê de flores para a mãe dele, ele não viu o avô dar para a avó. Por que ele vai fazer? Ele não foi construído assim. Meu pai tem dificuldade para me abraçar e beijar. Mas será que ele foi abraçado e beijado? Então você quer saber se a tua família ela é disfuncional? Ou se você está acompanhando alguém, quer entender se essa família é disfuncional? Avalia se dentro do ambiente familiar existia afeto e carinho. O que é afeto e carinho? Abraço, gente. Afeto é abraço. Diga, Ju. Pastor, assim, a minha família é uma família muito estruturada. Só que eu estou pensando agora que hoje a gente tem muito carinho. Hoje Mas na tem infância... muita facilidade de abraçar, meu pai de me abraçar, de